Olá, gente. Bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de Morfologia Vegetal. Então, o tema da série dessa semana, e incluindo da próxima semana, na verdade, é a morfologia floral. Então, essa aqui já é a parte 3, né, dessa aula de morfologia floral. Então, para quem perdeu a parte 1 e 2, eu vou deixar aqui em cima um link para a playlist completa da aula de flor. Que se quiser pode voltar ou agora ou antes ou depois, desculpa, desse vídeo para essas aulas da parte 1 e parte 2 da morfologia floral. Então, o tema dessa parte 3 é diagrama e fórmula floral. Então, esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais curto, né, que é para tratar dessas representações da morfologia floral. Então, a gente vai tratar simplesmente do que é um diagrama floral. Então, aqui tem uma ilustração só para exemplificar. E do que é uma fórmula floral, que é essa anotação mais simplificada que quer dizer exatamente o que é a flor. Então isso aqui é muito importante porque muitas vezes vocês vão ver tipo numa literatura, né, para dar uma simplificada, para ocupar menos espaço, em vez de colocar uma foto ou um desenho de uma flor, por exemplo, uma anotação como essa daqui pode ser o suficiente. Então é importante vocês aprenderem um pouco sobre isso. Então, começar a falar um pouco do diagrama floral. Então, o que seria esse diagrama floral? Então, ele é uma representação gráfica de uma flor. Então, você vai ter desenhos específicos para cada parte. Então, aqui tem uma ilustração, né? E aí tem incluindo aqui as partes que ele está representando. Então, isso aqui é um símbolo, né? Uma ilustração, né? Uma representação gráfica que representa uma sépala. Aqui a representação de pétalas. Aqui a representação de estames. E aqui a representação do ovário. Então, nessa representação vai estar representado, né, a estrutura completa da flor. Então, número de peças florais, disposição, né, espacial dessas peças florais, se estão fundidas, se estão separadas, também vai estar representado aqui. Então, nesse daqui a gente consegue ver que cada sépala está separada uma da outra, né, assim como as pétalas. Já aqui está representado, né, que essas sépalas e essas pétalas, então o cálice como um todo ele é soldado e a corola como um todo, as pétalas também são soldadas. E você também tem então a representação da fórmula floral, que acaba sendo até um pouco mais simples do que o caso, né, do diagrama floral. Então, uma representação simbólica da flor. Então, vai ter ali letras, números e outros sinais que vão representar cada parte e cada variação dessa flor. Então, vai estar ali também a mesma coisa: número de peças florais, disposição, fusão das peças. E muitas vezes, até na fórmula floral, apesar de ser mais simples, você consegue representar até mais coisas. E aqui a gente tem só para trazer alguns exemplos de fórmulas florais. Então, para falar um pouco dessa escrita da fórmula floral, primeira coisa é importante a gente entender o que significa, né, essas letras, né, K, C, A, G. Então, normalmente o mais comum de você ver representado seria justamente assim. Então, o K representa o cálice, então seria o conjunto de sépalas. O C representa a corola ou o conjunto de pétalas. O A, o androceu, né, conjunto de estames, e o G, gineceu, que é o conjunto de pistilos. Então, você tendo, né, a letra e os números na frente, você tem uma noção como que é essa estrutura. Então, eu trouxe aqui esses exemplos até das ilustrações passadas. Então, essa daqui no caso, você consegue ver que ela é um cálice com 3 sépalas, uma corola com 3 sépalas, um androceu com 6 estames e um gineceu com, né, 3 carpelos fusionados numa estrutura só, tá bom? Então aqui você sabe que você vai ter um pistilo só, já que esses carpelos estão fusionados.
Então, essa fusão é representada, né, por esses parentes. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Então, aqui é a mesma coisa. Você tem o K, né, cálice. Então, são 5 sépalas, 5 pétalas, 5 estames e 5 carpelos também fusionados aqui nesse ovário, tá bom? Então, outras coisas que podem estar representadas na fórmula floral é o sexo das flores. Então, dependendo se está tratando de grupos, que é importante representar os diferentes sexos. Então, muitas vezes vai ter esse símbolo justamente de feminino, de masculino ou de hermafrodita. Os números, né, obviamente, que estão ali na fórmula floral, representam o número de peças de cada, né, verticilo. Os parênteses, eu também já comentei um pouco, representa a fusão dessas peças. Então, se você tem parênteses, significa que essas peças estão uma grudadas na outra. Então, o número de sépalas está entre parênteses, significa que o cálice, né, ele é gamosépala, ou seja, as sépalas estão todas fusionadas uma na outra. Muitas vezes você pode ter representação da simetria, que é comum que o asterisco para uma simetria radial e uma barra para simetria zigomórfica ou bilateral. E também muitas vezes você tem algumas outras letras que estão relacionadas à posição do ovário, ou às vezes isso pode ser representado com barras acima ou abaixo aqui da representação do gineceu. Então a gente vai ver um pouco depois, né, sobre posições de ovário, mas e só para falar, por exemplo, que o E, né, e o H nesse caso seriam posições do ovário. Então o ovário ele pode ser súpero, ínfero ou semi-ínfero, né? A gente vai ver um pouco disso na aula que vem, e aí essas letras estariam a representar isso. E aqui também só para mais um exemplo, mostrando uma fórmula e um diagrama. A gente consegue ver aqui no diagrama floral que você tem 5 sépalas que estão, no caso, livres, 5 pétalas que estão soldadas uma na outra. Você tem estames em 2 anéis, então você tem um anel mais externo de estames e um anel mais interno de estames. E por último você tem o gineceu, onde os carpelos estão soldados também. E aí aqui você tem, né, então, K5, né, 5 sépalas, 5 pétalas que estão, né, fundidas. O androceu está em 2 anéis de estame e, né, o gineceu com 6 carpelos, né, que seria uma flor hipógena, também pelo SH com simetria radial. Então, assim, algumas coisas como, né, a questão do hipógena, epígena e perígena a gente vai ver só na aula que vem, mas já fica aí essa questão da anotação para essas diferentes posições dos ovários nas flores. No diagrama também muitas vezes você vai ver aqui que está representando até uma bráctea ou bracteola que está envolvendo a flor também. Mas eu acho que de maneira geral a fórmula floral acaba que ela consegue representar até mais e, obviamente, ocupando bem menos espaço. Aqui também mostra algumas variações que às vezes você vai encontrar, principalmente se você vai olhar alguma literatura em português, né? Às vezes vai estar ali S, P, E e C, mas o mais comum de você ver na literatura mesmo é esse KCAG, de cálice, corola, androceu e gineceu. Então, o próximo vídeo, né, dessa série sobre flores vai ser o último da semana, apesar que na semana que vem a gente tem mais vídeos sobre flores, porque eu dividi o conteúdo em 2 semanas de aula. Então, no próximo vídeo, né, a gente vai ver um pouco sobre vercilos protetores, então sobre classificações envolvendo cálice e corola. Então, com isso a gente conclui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí algum comentário do que estão achando, alguma dúvida ou qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários. E eu vou deixar um link já para a playlist completa dessa aula de flores,
assim como para mais um vídeo dessa disciplina de morfologia vegetal. Então, espero que estejam bem e até mais. Tchau!